Olá, meus queridos do quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Desejo que tenha sido maravilhoso. Mais uma semana de aula, né? Iniciaremos com a nossa aula de ciências e, como sempre, começamos a semana pedindo muita proteção e agradecendo a Deus por mais um momento, por mais um dia e pedindo bênçãos para que Ele proteja a nossa vida e os nossos estudos. Né? Então vamos fazer a oração juntos. Quantas vezes você olhou para o alto, mesmo sorrindo, disse: obrigado, Deus, muito obrigado. Quantas vezes você olhou para o alto, mesmo em lágrimas, disse: obrigado, Deus, muito obrigado. Em tudo dai graças, por tudo agradeça. Deus é fiel. A oração do Pai Nosso foi uma resposta do Senhor Jesus a uma inspiração dos seus discípulos que pediram que Ele os ensinasse a orar. E aconteceu que, estando Ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E assim fez o Senhor com a oração do Pai Nosso. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Então, iniciando nossa correção nas páginas 56 e 57. No primeiro quesito, era para que vocês separassem os alimentos, né? O que devemos fazer antes, durante e após as refeições. Então, antes, a gente vai marcar a letra A, C, D, E, F, G, H e I. Durante, B e E. E após, C, G, H, I. Veja que algumas, né, podemos repetir. Por exemplo, a C. A C, conservar os alimentos em lugares limpos e frescos, né? Em lugares limpos e frescos. Então, pode ser isso aí antes e após, né? E também tem aqui, podemos o H e o I antes e o após. O H, lavar bem as mãos. E o I, proteger os alimentos de poeira e insetos. Certo? No segundo quesito, vocês iriam contornar, né, os alimentos que devemos conservar na geladeira. Então, aí a manteiga, o primeiro, e a carne. Em que local as pessoas de sua família armazenam os alimentos que não são conservados em geladeira? Então, aí a resposta pessoal, né, mas a gente analisando, observando, temos que armazenar em um local ideal, né, um local de proteção para que esses alimentos não estraguem, certo? E proteger também dos insetos, tá bom? Então, na página 57, é o que você estudou sobre. Então, seria uma reflexão do que você entendeu, né? Então, também questão pessoal, mas aqui eu vou responder algumas relacionadas ao que nós falamos, ao que nós aprendemos no conteúdo. Então, a organização estrutural do corpo humano. Então, são as células, né? Estudamos as células, tecidos, órgão, sistema e organismo. A nutrição do corpo está relacionada ao sistema digestivo, a digestão e a respiração. São os nutrientes que fornecem energia às células e é necessário para que elas recebam o gás oxigênio. 4. A circulação sanguínea e a excreção do corpo humano.
Então a gente vai observar algumas substâncias, né, que são eliminadas do organismo. Para que isso ocorra, é preciso que elas sejam transferidas das células para o sangue. E a última, a alimentação variada e equilibrada. Então devemos fazer uma autoavaliação de nossos hábitos alimentares, incluindo uma variedade de alimentos, certo? Então essas são as nossas correções e encerramos o capítulo, tá bom? E agora iniciaremos um novo, com novas atividades e novas explicações. Então, iniciando um novo assunto, capítulo 2, as páginas 58 e 59, o ser humano e o ambiente. Então, nesse capítulo, falaremos sobre a água e saneamentos básicos, a importância da água para as atividades humanas e o problema de sua escassez, certo? Então, aqui a gente observa uma cena de um filme onde o ator, né, está dançando na chuva. Aí tem 3 questões para que vocês respondam referente à água, referente à chuva. Primeiro, você conhece alguma música ou filme cujo tema seja chuva? Então, você vai responder sim ou não e colocar. Caso você não conheça, é bom que você faça uma pesquisa, certo? Você pesquisa para ver se você encontra filmes relacionados a esse tema. Segundo, qual é a importância da chuva para o ambiente e para o ser humano? Porque nós, seres vivos, precisamos da água, né? Por que é importante? Para que serve a água? Terceiro, você já presenciou situações em que a chuva causou danos? Comente com seus colegas. Então, você vai escrever aqui, por exemplo, problemas como alagamentos. Você já visualizou isso? Como são esses problemas que a chuva, né, os danos que a chuva causou? Então, você vai colocar aqui alguns deles, certo? A água é o bem mais precioso do mundo e nos traz inúmeros benefícios. Porém, muitas pessoas não sabem a importância que ela tem para os seres vivos e a desperdiçam, esbanjando como se fosse infinita. Mas não é. E as consequências da interferência nociva do homem na natureza e o desperdício vêm causando efeitos devastadores. A água, a cada dia que passa, vem desaparecendo, e sabemos que sem ela não há vida. Para se ter ideia, a Terra é composta de 70% de água e 30% de terra, mas apenas 4% dessa água pode ser consumida. A agricultura é uma das maiores consumidoras. Estima-se que somente ela consome 90% da água do planeta. Em nosso corpo, ela ajuda na distribuição dos nutrientes, já que o organismo humano é composto de 70% de água, variando a cada idade. Ajude na economia não demorando no chuveiro, escovando os dentes com a torneira desligada, e evitar lavar calçadas e ficar de olho nos vazamentos. Economizando água, contribuímos para o meio ambiente e para as futuras gerações. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal. Após vocês assistirem o vídeo, né, vamos acompanhar as explicações nas páginas 60 e 61, onde a água e o ser humano. A água é essencial à vida na Terra. Esse recurso natural está presente em diferentes ambientes, como oceanos, mares, rios, lagos, solo, subsolo e ar. Além disso, ela é encontrada nos seres vivos, como os vegetais e os animais. O ser humano utiliza esse recurso natural em diversas atividades realizadas em seu cotidiano. Então, aí vai uma questão para que vocês respondam. Marque um X nas atividades em que, geralmente, o ser humano faz uso da água. Então, na agricultura, né, plantar, colher, é necessário água. Geração de energia elétrica. Então, gerar energia é necessário ter água, precisa de água. A indústria, né, produzir alimentos ou objetos é necessário que tenha água. E no uso doméstico, no nosso dia a dia, utilizamos, você vai marcar um X. Depois, você já prestou atenção nas diversas atividades realizadas em sua residência que envolve a utilização da água? Lavar louças e roupas, lavar e cozinhar alimentos, tomar banho e escovar os dentes, por exemplo, são algumas dessas atividades. A água que o ser humano utiliza é obtida principalmente de rios, após ser tratada
essa água é distribuída às residências. Em alguns locais do Brasil, no entanto, a água é escassa, né? Há falta de água em alguns lugares. Por isso, as pessoas que vivem nessas regiões coletam a água das chuvas para o consumo doméstico. Por exemplo, de maneira geral, essa água é armazenada em caixas chamadas cisternas, como mostra a imagem bem ao lado. Então, a gente observa, né, lugares que não tem água, as pessoas precisam armazenar, ter um espaço para poder guardar a água e economizar, né, porque é difícil naquele ambiente. Então, mostra aí no estado da Bahia, né, o município de Tucano, esse exemplo que tem aí. A água proveniente das chuvas pode ser utilizada em diversas atividades, como regar as plantas e lavar o quintal. Para que essa água possa ser consumida ou utilizada para preparar alimentos, ela deve ser filtrada ou fervida. Esses processos eliminam grande parte dos seres vivos microscópicos que podem causar doenças aos seres humanos. Além do uso doméstico, o ser humano necessita de água para cultivar plantas, criar animais, fabricar produtos, gerar energia elétrica e entre outras atividades a seguir. Então, é o que pergunta lá na primeira questão. E aqui está mostrando a utilização da água, né? As imagens aí na indústria, né? Plantar, colher, aqui as fábricas, na industrialização, a criação de gado, né? A criação de animais, é necessário o consumo da água. Temos também aí a irrigação de uma planta, né? De uma plantação, que é a agricultura. Abaixo, indústria, então precisa sim da água, né? Para a produção, aqui eles utilizam blocos de rocha, no caso aqui essa fábrica, né? Essa produção. E usinas elétricas, uma das maiores do mundo, que é a de Itaiupu. Parte dessa usina está localizada no estado do Paraná, então para gerar energia, é isso? Então o ser humano obtém diversos alimentos da água por meio da pesca, por exemplo, peixes e outros animais aquáticos são uma importante fonte de nutrientes e de renda para diversas famílias. Agora, a atividade na página 62, leia a tirinha a seguir. E na letra A diz o seguinte: por que a personagem diz que a solução para a falta de água caiu do céu? Então você vai observar o que ela está comentando e entender por que é do céu, né? Que a gente viu nos vídeos e viu agora na explicação. Letra B. Marque um X nas alternativas que apresentam para quais fins podemos utilizar a água da chuva. Então, lavar ambientes externos, como calçadas e pisos, usamos água. Lavar carros e máquinas, irrigar jardins e hortas, dar descargas em vasos sanitários. Então, você vai marcar X para que a gente utilize a água. Letra C. Utilize o código abaixo e descubra um cuidado que devemos ter em relação à água da chuva. Então, você vai observar aí as linhas e as colunas, certo? Nas linhas, a gente vai observar as letras, né? E as colunas, vamos observar os números. Então, a primeira linha, A, segunda, B, a terceira, C. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta coluna. Então, cada uma é representada pela letra I e pelos números. Vejam aí, para a gente descobrir a frase. Vamos responder juntos a primeira, B1. Então, B, a segunda linha, né? E 1, a primeira coluna. Então, é a letra N. A6, a primeira linha e a última coluna. Então, A e o tio. B3, segunda linha. O, no caso aqui é o 3, né? A terceira coluna. Então, vai ser a letrinha O. Então, não é a primeira palavra aí. E assim vocês irão decifrar a frase completa, o restante do código, certo?
E finalizando a última página, página 63, segundo quesito, a água é um dos principais componentes do corpo humano e participa de diversos processos de nosso organismo. Organize as sílabas das palavras a seguir e descubra algumas importâncias da água para o corpo humano. Então, ela está toda embaralhada. Você vai descobrir que frase é essa relacionada à importância da água no corpo humano. Letra B e letra C, certo? Terceiro quesito, identifique como o ser humano está utilizando a água e em cada situação. Para isso, use as palavras do quadro abaixo. Então, você vai perceber essas palavras que estão dentro do quadro e irão encaixar em cada imagem dessa daqui, certo? Então, cultivar. Então, cultivar a terra. É necessário o quê? A água, né? Então, qual é a imagem que fala sobre cultivação? Fonte de alimento. Então, através da água, como foi o exemplo do peixe, né? Que a gente viu que é uma fonte de alimento. Ali o ambiente que ele vive. No caso, ele vive na água. E essa água traz fonte de alimento para muitas pessoas que vivem, né? Da pesca. E a gente sabe que o peixe também é um alimento bem nutriente. Consumo. Então, consumir. Beber a água, né? E recreação, diversão. O que a gente se diverte também com a água, né? Tem uns lugares bons, né? Praia, piscina, que a gente também se torna, no caso o lugar se torna atrativo e é uma diversão para nós, certo? Então, pessoal, são essas as nossas atividades. Quando você tiver necessidade, tiver dúvida, eu estou à disposição, tá bom? E não esqueçam de enviar as atividades para que eu resista à participação de vocês, certo? Estou sentindo falta de algumas atividades, não deixe de mandar. Então, um beijão e até a próxima aula.